Amém. Louvado seja o Senhor. Hoje é o dia do Senhor. E no dia do Senhor nós podemos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. A sua obra na cruz foi completa. A sua obra de redenção alcançou a cada um de nós. Nós louvamos a Deus pelo seu amor e pelo seu cuidado de cada um. Ontem nós vimos na palavra que nós somos aqueles que pertencem ao Senhor. Graças a Deus que cada irmão e irmã está no coração de Deus. Ele é a nossa proteção. Ele que nos fortalece, Ele que nos encoraja para passarmos por todas as dificuldades. O Senhor está conosco. Talvez muitas vezes nós não vemos, mas o Senhor está governando todas as coisas. Na sua vida familiar, na sua vida do trabalho, no seu dia a dia, o Senhor está cuidando, o Senhor está governando. Amém? E hoje vamos continuar a estudar o livro do irmão Atmani, Lições para um Viver Cristão. No capítulo 4, fala dar testemunho. A nossa responsabilidade como filhos de Deus, nós que fomos nascidos de Deus, fomos gerados de Deus, é dar testemunho. E temos exemplos na palavra, quando o Senhor Jesus veio aqui nessa terra, depois que ele foi batizado, ele começou o seu ministério, e o seu ministério foi dar testemunho. A sua vida era um testemunho. Ele veio cumprir uma missão, que era a obra de redenção, e no seu viver de 3 anos e meio, depois que ele foi ungido, ele foi a testemunha de Deus aqui na terra. Ele curava, ele salvava, ele supria, ele alimentava as pessoas que tinham sede, ele dava a água viva para que jamais tenham sede. Muitos estavam com fome, ele era o pão da vida, o pão que nos alimenta, que nos fortalece. Ele era a luz de Deus aqui na terra, era o testemunho de Deus. Então, por isso, por um lado, hoje a igreja, cada um de nós, individualmente, temos essa responsabilidade de dar testemunho da vida que nós ganhamos. Por um lado é uma responsabilidade, por outro lado é um privilégio ser testemunha de Deus. Muitos querem ser testemunho de uma grande causa, de uma grande invenção, de poder, de riqueza, mas nós somos testemunho de Deus. Cada irmão e irmã, quando ganhou o Senhor, se tornou uma testemunha de Deus. E nós vemos isso na vida dos apóstolos, que depois que o Senhor partiu, ressuscitou e tornou espírito, que da vida o Senhor incumbiu a sua igreja, os apóstolos, a ser testemunha em todo lugar, até os confins da terra. E hoje essa responsabilidade está sobre nós, por isso é um privilégio. Atos, capítulo 22, versículo 15, diz assim: porque hás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que têm visto e ouvido. Olha que precioso esse versículo. Porque hás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que têm visto e ouvido. Então o que é testemunha? É você testemunhar aquilo que você viu.
aquilo que você ouviu. Tá certo? Isso é ser testemunha, não é inventar. Não é fazer alguma coisa própria. Mas você vai testemunhar aquilo que você viu. Cristo. Aquilo que você ouviu, a palavra de Deus. E a obra de Deus que fez na nossa vida, nós damos testemunho. Por isso, quando alguém encontra Cristo, né, ele não consegue guardar essa experiência para si mesmo. Ele quer ser uma testemunha, né, dessa vida que ele ganhou. A vida de Deus, a vida divina, a vida eterna. Nós que somos nascidos de Deus, somos gerados de Deus. Então essa vida tem uma expressão na nossa vida. E ela nos transformou. Né? Ela nos transformou essa vida. Por isso Deus chamou a todos nós, a todos os filhos de Deus, para testemunhar, para expressar Deus, para manifestar Deus. Como falamos, se você é testemunha num processo no fórum, o que você vai falar? Você vai falar aquilo que você viu e aquilo que você ouviu. Né? Se você inventar, o juiz vai te disciplinar. E ainda vai te falar, se você não falar a verdade, você pode ser até preso. Isso é a testemunha no mundo judicial. Tá certo? Então nós temos de falar aquilo que vimos e aquilo que ouvimos. Nós vamos falar a obra de Cristo fez na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Por isso, quando nós encontramos a Cristo, nós não guardamos essa experiência. Nós queremos falar, nós queremos testemunhar. Deus não nos chamou para nós conhecermos uma grande doutrina. Deus quer que nós testemunhamos de uma maneira natural aquilo que Ele fez na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Nós somos testemunha de Deus. Louvado seja Deus. Hoje a igreja é a luz desse mundo. A igreja é o sal da terra. Aqui é imperativo. Não é que você vai ser. Você ganhou a vida de Deus, você, a igreja, coletivamente, e nós individualmente, como os filhos de Deus, nós somos a luz de Cristo neste mundo. Nós somos a luz para dissipar todas as trevas. E nós somos o sal dessa terra para dar sabor na vida das pessoas. Então, um cristão é testemunha de Jesus Cristo diante de todo o mundo. Por isso, quando nós ganhamos a Cristo, nós testemunhamos dessa vida que nós ganhamos. Falamos para nossa família, falamos para amigos, né? Tudo aquilo que Jesus fez por nós. Em Evangelho de João, capítulo 4, versículo 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Essa história do capítulo
4 fala da mulher samaritana. Ela encontrou Jesus e ela, nesse versículo, ela falou, olha só, ela testemunhou, vinde comigo e vede um homem que me diz tudo o que eu tenho feito. Ela não conhecia Jesus. Aquele foi o primeiro encontro com Jesus. Mas o Senhor conhecia a situação da vida dela. E o Senhor falou tudo sobre a vida dela. Tá certo? Então ela viu quem era Jesus. Ela ouviu Deus, o Senhor falando com ela. E olha só, ela não foi para um seminário, ela não leu a Bíblia, o Velho Testamento naquela época, né? Os judeus tinham o Velho Testamento, né? Ela não leu nada disso. Mas ela ganhou algo que mudou a vida dela, a vida de Deus. Foi gerado dentro dela. Ela simplesmente compartilhou a experiência dela, né? Irmãos, quando Cristo muda a nossa vida, as pessoas precisam ouvir o nosso testemunho. E ela falou tudo aquilo que Deus fez na vida dela. E as pessoas daquela cidade foram ver. Uai, quem é esse? Porque todos conheciam essa mulher samaritana. Essa pecadora. Mas Deus fez uma obra na vida dele. E Deus também fez uma obra na nossa vida, irmãos. E nós vamos ser essas testemunhas do Senhor. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez. Essa pessoa tinha demônio. E o Senhor expulsou o demônio dela. E o Senhor falou para ela, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor fez. O Senhor teve misericórdia. Está vendo, irmãos? Quando nós ganhamos o Senhor de uma maneira natural, a nossa casa é o campo que Deus entregou para nós, para levarmos o testemunho de Deus, a palavra de Deus. Aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos parentes. Todo precisa ouvir. O Senhor incumbiu aquela pessoa. Vai para a tua casa. O Senhor não mandou ela para um seminário, tá certo? O Senhor falou, vai para a tua casa. Esses são os primeiros que eu te entreguei. Por isso nós precisamos valorizar, irmão, a nossa família. O nosso testemunho começa dentro de casa. Porque ali as pessoas nos conhecem, a nossa vida e o nosso viver. E quando o nosso testemunho, que a vida de Deus mudou a nossa vida, algo começa a acontecer. Louvado seja o Senhor. Tem também a experiência de Paulo em Atos, capítulo 9, versículo 20 e 21.
e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e dizia: não é este que exterminava em Jerusalém, que invocava o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de o levar amarrados aos principais sacerdotes? Esse era Saulo. Ele prendia os cristãos. Se você lê Atos, quando Estevão foi sacrificado, apedrejado, a roupa de Estevão ficou com Saulo. Ele era um perseguidor. Mas agora, ele vai na principal sinagoga, onde estão os sacerdotes, entre aspas, que falava de Deus. Ele era uma testemunha. Ele começou a anunciar. E ele perseguia, mas agora ele testemunhava Jesus. Muitas vezes nós éramos contra, não é? Eu lembro que tinha uma vizinha que era crente da Assembleia, com aquele cabelo, eu corria dela, Puxa, e ela era insistente, Eu era jovem ainda, 15, 16 anos, mas que senhora chata, Mas aleluia, um dia essa vida me alcançou, mudou, e eu comecei também a testemunhar de Jesus, como essa senhora testemunhava, mesmo que eu não gostasse, mesmo que eu achasse chata, mas Deus já tinha me escolhido. Deus já tinha escolhido você para ser testemunha de Jesus. Deus usa pessoas transformadas para ser testemunhas. Deus te transformou. Por isso hoje, irmão e irmã, você é uma testemunha de Deus. Onde você estiver, você carrega as marcas de Jesus Cristo. O nosso passado não impede de sermos testemunha. Ao contrário, nos torna mais poderoso, cheio de amor pelas pessoas. Por isso hoje Deus quer que cada um de nós seja uma testemunha, não daquilo que nós sabemos, daquilo que nós vimos, daquilo que nós ganhamos do Senhor. E na palavra de Deus tem bastante exemplos. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40 a 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, a quem diz: achamos o Mestre, que quer dizer Cristo. E os levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Está vendo André? Ele viu o Senhor, ele encontrou o Senhor. E o Senhor o chamou. E a primeira coisa que ele foi falar para o seu irmão Pedro. E levou Pedro a Jesus. E Jesus chamou Pedro também. Para ser um pescador de homens. Ele era um pescador de peixe. Agora ele se tornou um pescador de homens. Hoje, eu e você somos um pescador, não de peixe, mas de homens. No João ainda, continuando, 43, mostra mais um exemplo de Filipe e Natanael. No dia imediato resolveu Jesus a partir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Ora,
Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referia os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Filipe viu e também testemunhou para Natanael. Está vendo, irmãos? O evangelismo é individual. Nós falamos para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos entes queridos. Nós somos a testemunha. Por que isso, irmãos? A salvação de Deus produz grande alegria. Vamos ler Lucas capítulo 15. Versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Irmãos, ser testemunha é uma vida, não é uma obrigação. Ser luz não é uma obrigação, é resultado da nossa vida com Deus. E quando as pessoas, através do seu testemunho, através do seu falar, ganha uma pessoa, ela se arrepende, há uma grande alegria no céu. Quando você se converteu, houve uma grande alegria nos céus. Os anjos vibraram pela sua salvação. Por isso, o Evangelho tem de fazer parte da minha vida, da nossa vida. O Evangelho não é uma obrigação, o Evangelho faz parte da minha vida. Eu sou testemunha de Jesus. Eu manifesto essa vida, esse Deus que eu ganhei um dia em todo e qualquer lugar. Na minha casa, com os meus vizinhos, no trabalho, na escola, na faculdade, no hospital ou no médico, onde estivermos, nós somos testemunha desse Jesus. Porque o Evangelho faz parte da nossa vida. E a gente vê a alegria de Deus, a alegria dos anjos, quando um pecador se arrepende. E não somente isso, em Filipenses capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Os salvos torna a nossa alegria. Os salvos que nós pregamos também vai ser a nossa coroa diante de Deus. Quando estivermos no tribunal de Cristo, o Senhor não vai perguntar o que você fez, quantas reuniões você participou. Deus vai perguntar: cadê as pessoas que eu entreguei para você? Essas pessoas que você cuidou, que você apacentou, que você, por meio da vida de Deus, gerou, vai ser a sua coroa, vai ser a sua bênção. Porque você anunciou Cristo. Você foi uma testemunha de Cristo. Não existe algo mais alegre do que ver uma pessoa nascer de novo. Nascer de novo é ser gerado de Deus. Irmãos, isso é uma luta. Porque nós sabemos que tem um inimigo de Deus, que faz todas as coisas para que as pessoas não vejam o Senhor. Ele cria todos os impedimentos, todas as ciladas,
para que as pessoas não possam ver o Senhor, não possam ganhar essa vida maravilhosa, a vida de Deus, a vida divina, a vida indissolúvel, a vida eterna. Provérbios, capítulo 11. Versículo 30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Você quer ser sábio? Nós precisamos da sabedoria, sabedoria de Deus. Ganha almas. Porque quando nós falamos do Senhor, quando nós testemunhamos do Senhor, o Evangelho, irmãos, desenvolve em cada um de nós amor pelas pessoas, compaixão pelas pessoas, paciência pelas pessoas. É como uma planta. Você planta e vai embora? Não. Você tem de cuidar dessa planta. Você tem que tirar as ervas daninhas. Você tem que tirar os espinhos. Você tem que tirar as pedras. Você tem de cuidar, você tem de regar. Por isso que Coríntios fala, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Para cuidar, exige paciência, não exige? Por quê, irmão? Porque o ser humano, ele desiste fácil demais. Quantas vezes, mesmo até filhos, parentes, esse não tem jeito. Esse não muda. Irmãos, a obra que Deus fez na cruz é completa. Ela tem poder para mudar qualquer pessoa. Por mais vil que ela seja, por mais pecadora que ela seja, Deus pode mudar a vida dessa pessoa. Porque a vida de Deus é uma vida indissolúvel, é a vida eterna, é uma vida que transforma, que muda o viver das pessoas. E esse é o seu testemunho, é o nosso testemunho, irmãos. Deus mudou você, do jeito que você era, me mudou, do jeito que eu era. Temos uma vida divina que nos transforma a cada dia, para que a cada dia nós possamos ser mais parecidos com Jesus, para que cada dia nós possamos ser mais testemunha. Precisamos de amor, precisamos de paciência e precisamos também de oração, irmãos. Muitas vezes você não ora pelo seu parente, pelo seu colega, pelo seu vizinho, que é chato, que importuna. Ora por ele. Chora por ele, ajoelha por ele. Porque uma coisa que mais marcou a minha vida, irmãos, e isso eu sofro todos os dias, foi quando o Senhor, numa vizinha nossa, o Senhor falou, fala do Senhor para ela. Ela estava angustiada, ela estava deprimida, e eu não falei do Senhor para ela, e ela suicidou no outro dia. Eu perdi essa alma, porque eu não fui testemunha de Jesus. Isso amarga meu coração. Por isso nós vamos orar pelas pessoas. Nós vamos depender do Espírito Santo, porque não é nós que fazemos alguma coisa, é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado e do juízo.
E quando você testemunha de Cristo, você cresce espiritualmente, você é edificado como o corpo de Cristo, como a igreja. Porque um dia nós somos regenerados pela palavra de Deus. Um dia nós ouvimos a palavra e nós sabemos a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você está aqui e eu estou aqui porque um dia nós ouvimos a palavra de Deus. Alguém testemunhou para nós. E essa palavra gerou fé em nós, nos salvou. A nossa boca pode ser um instrumento para Deus, para gerar vida nas pessoas, a vida eterna em alguém. Porque, irmãos, o destino das pessoas que não conhecem o Senhor é triste, é horrível. Olha aqui Mateus 25, 46. Irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Aqueles que receberam o Senhor se tornaram justos e vão para a vida eterna. Vão viver eternamente com Deus. Mas aqueles que não receberam o Senhor, vai para um castigo eterno. O castigo eterno é uma eternidade sem Deus. Que tristeza é, irmãos. Isso tem mexido no nosso coração. Imagina uma eternidade sem Deus. Quando você deixa de orar um dia, quando você deixa de ler a palavra, quando você deixa de reunir, quando você deixa de ter comunhão com Deus, aquilo se torna um vazio na sua vida. Mas quando você volta para o Senhor é o nosso Pai, como o filho pródigo, está esperando nós todos os dias, de braços abertos, para nos receber novamente, para ter comunhão conosco novamente. Porque Ele nos ama. Ele quer que nós vivemos eternamente com o Senhor. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante desse trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha que tristeza, irmãos. Do seu parente, do seu amigo que ainda não conhece o Senhor, o destino deles vai ter esse juízo final para aqueles que rejeitam o Evangelho. Por isso nós precisamos ser testemunhas hoje,
testemunhar daquilo que vimos e ouvimos. Quando a gente olha esses versículos, irmãos, nós não permanecemos indiferentes. Nós pedimos: Senhor, aumenta o meu amor para com as pessoas. Me dá mais paciência. Me faz orar mais, Senhor. Me faz chorar pelas pessoas. Tenha compaixão das pessoas, como um dia Deus teve compaixão de mim. É só o amor de Cristo que é a nossa força motriz para anunciar o Evangelho, a salvação das pessoas. Por isso, irmãos, ore diariamente pelas pessoas não salvas, pelos seus entes queridos, pelos seus colegas, seus amigos. Compartilhe do seu testemunho. Você não precisa saber toda a Bíblia de cor, você não precisa ter muito conhecimento, mas você é uma testemunha de Jesus, porque você foi gerado de Deus, você foi nascido de Deus. Convide os seus parentes, amigos, para uma reunião na sua casa, no seu grupo familiar, para que você possa testemunhar, compartilhar dessa vida maravilhosa. Dependa totalmente do Espírito Santo. Se nós dependemos do Espírito Santo, Ele vai fazer toda a obra. Por isso, irmãos, todos os filhos de Deus são uma testemunha de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos as respostas, mas nós devemos falar daquilo que Cristo fez na nossa vida. O irmão Atuani falou num testemunho. Testemunhar é a manifestação espontânea de uma vida que encontrou o Salvador. O cristão que experimentou a graça não consegue permanecer em silêncio. Vou ler de novo para os irmãos, que é muito forte. Testemunhar é a manifestação espontânea de uma vida que encontrou o Salvador. O cristão que experimentou a graça não consegue permanecer em silêncio. Que o Senhor faça a mim e cada um de nós testemunhas fiéis, levando Cristo nas nossas casas, nos nossos amigos, na nossa cidade e até os confins da terra. Como diz Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a terra, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que Deus nos abençoe. Amém?